Atlântida, no Reino da Luz, volume 1, capítulo 6. Conhecendo um novo mundo. Aquela noite foi mágica. Talvez poucas vezes em minha vida eu tenha sido tão feliz. Estava ao lado da mulher amada, que era um anjo de luz que Deus colocara em meu caminho, e sentia-me verdadeiramente feliz pelo grande feito que realizara. É estranho, mas o olhar de Evelyn transmitia um amor tão profundo e verdadeiro que raras vezes tive a oportunidade de receber algo parecido em outras vidas. Ela transmitia um amor calmo e maduro que brota somente nos corações das grandes almas. Aqueles lindos e meigos olhos eram o bálsamo que me acalmavam a alma, trazendo-me a paz de espírito que insistia em fugir de minhas mãos com tanta facilidade. Além disso, ali eu tinha um apreço e a companhia de pessoas queridas e valorosas que abriam mão do conforto de Atlântida para amparar os irmãos do mundo da dor, uma mentalidade completamente diferente da futilidade que víamos na terra de Poseidon. Enquanto Arnak desdenhavam os povos do mundo primevo, aqueles nobres atlantes que lá trabalhavam demonstravam imenso amor e respeito àquela gente. Com o passar dos dias, eu começaria a admirar, respeitar e amar aquelas pessoas simples, mas que reconheciam em nós muito mais que amigos. Os nativos, apesar de grosseiros, demonstravam grande carinho por todos nós. E foi em meio a esse mundo simples e rústico que um largo sorriso começou a se desenhar em meu rosto, reflexo de uma felicidade verdadeira. O som simples das flautas e atabaques, a gratidão sincera nos olhos daquele povo sofrido, tudo isso me fazia esquecer o luxo e a exuberância de Atlântida. Estavam sentados em toscos tocos de árvores, muito rústicos mesmo, porém não sentiam saudade nenhuma das luxuosas poltronas dos centros de eventos de Poseidon. Na verdade, percebia no fundo da alma que o estilo de vida de Atlântida era um grave perigo para as almas imperfeitas como a minha. Os aldeões sabiam que não podíamos comer ou beber com eles, por causa da diferença de frequências dimensionais. Mesmo assim, eles colocavam aos nossos pés tudo de bom que produziam, como se fossem oferendas. Nós apenas sorríamos e realizávamos gestos sagrados de agradecimento. O leitor poderá, pouco a pouco, observar como surgiram os diversos cultos a divindades por todo o globo, a partir dessas experiências que vivemos. Inclusive, muitas referências dos povos primitivos aos deuses que vinham dos céus, as linhas de Nazca, no Peru, as impressionantes construções e relevos com ensinamentos avançados trazidos por gigantes que vinham do céu, os cultos divinos no Egito e entre os demais povos antigos, tudo foi herança do trabalho atlante, realizado por toda a dimensão primeva, a fim de promover a civilidade no mundo. Alguns pesquisadores acreditam que a herança atlante pelo mundo, como as pirâmides, por exemplo, é fruto apenas daqueles que fugiram do terrível apocalipse da Grande Ilha. Na verdade, muito desse trabalho foi realizado bem antes, por trabalhadores como os que eu acompanhava nessa viagem e que minuto a minuto tornavam-se, a meus olhos, dignos de exemplos a serem seguidos. Entretanto, infelizmente, o trabalho dos atlantes terminou por provocar uma nocível dependência nesses povos, algo que sempre tentamos evitar, ensinando-os em vez de servi-los. Mesmo assim, como a Atlântida afundou em trevas, eles não aceitaram nosso desaparecimento. Todos os anos passaram a aguardar com apreensão o retorno de nossas naves, e como nunca mais voltamos,
começaram a realizar estranhas práticas religiosas, como os desenhos em Nazca, no Peru, que foram anualmente conservados até a época de Cristo, alimento à esperança de que os encontraríamos novamente. Eles acreditavam que tínhamos perdido sua localização e elaboravam os desenhos para chamar a atenção de nossas naves. Não compreendiam a ideia de que vínhamos de outra dimensão, portanto, aguardavam nosso retorno do céu. Assim, utilizaram o conhecimento que aprenderam conosco para realizar aqueles gigantescos desenhos, apenas por meio de cálculos matemáticos, a partir de pequenos modelos. Depois, escavavam cada detalhe mínimo de pictograma. O mais impressionante é que não tinham como ver os próprios desenhos, já que não possuíam aeronaves. Eles jamais tiveram em vida ideia do fantástico resultado de seu árduo trabalho. Os egípcios também acreditavam que vínhamos do espaço. Inclusive, as pirâmides de Gizé foram alinhadas com a constelação de Órion porque eles julgavam que era de lá que vinham os deuses, entre aspas, que ajudaram a civilizar a terra de Queme em seus primórdios. Mas o pior reflexo foram os sacrifícios, tanto de animais como de humanos, realizados de forma intensiva, principalmente entre os astecas, na região do atual México. As tribos dessa região sempre foram as mais atrasadas, tanto no que se refere às guerras como às práticas sociais e religiosas. Com nossa partida definitiva, por causa da guerra atlante das duas raças e consequente submersão da grande ilha, eles passaram a crer que foram abandonados pelos deuses. Logo se instalou um estranho e enfermiço sentimento de culpa, seguido de desejo de autopunição. Pobres crianças que eram tiradas dos pais para serem sacrificadas, com o objetivo de obter o perdão divino, entre aspas. Uma triste bárbare, mas que serviu aos propósitos de evolução daquele grupo espiritual, despertando suas consciências por meio das rodas kármicas. Aqueles que promoviam o sacrifício retornavam em uma nova vida da condição de sacrificados, a sábia lei da ação e reação. A média de vida entre eles era de 30 anos, estimulando ciclos reencarnatórios. Essas almas primárias ficavam no máximo 1 ano no astral antes de nova reencarnação, um ciclo bem rápido e que tinha seu objetivo. Retornemos à narrativa. Quando a festa já estava em seu auge, peguei Evelyn pelos braços. Corremos então para o centro da dança dos aldeões. Eles pararam para admirar a alegria dos anjos ou divindades. Não tínhamos noção da luz que envolvia o nosso corpo naquela noite maravilhosa. Éramos criaturas de rara e delicada beleza, envoltos por uma magnífica aura de luz, irradiada pela felicidade de nossos corações. Sem dúvida, éramos retratos fiéis dos seres angelicais dos contos de todas as épocas. A pele branca, os cabelos claros, os traços delicados, olhos de colorido e brilho impressionantes, aliados à sabedoria e à tecnologia atlante, impressionavam aquele povo simples, destinado a viver em uma dimensão grosseira, que exigia lutar contra animais selvagens e sofrer diariamente com as duras intérperes do tempo. Alguns aldeões ajoelharam-se então em adoração, mas não percebemos o gesto. Estávamos em um mundo fechado, só nosso, naquele momento mágico, e eu disse a Evelyn: amor da minha vida, é nessa dimensão que quero viver. Desejo ajudar esses povos sofridos do mundo primevo a terem melhores condições de vida. O reino de Poseidon não precisa de nós.
Mas não quero viver apenas nessa aldeia. Quero viajar pela dimensão primeva inteira e trabalhar como esses abnegados irmãos que nos trouxeram aqui. Quero ser um peregrino da esperança para essa gente sofrida. Ela sorriu e apenas falou: meu lar, meu amor, é o teu coração. Onde você estiver, ali será minha casa. Eu estarei sempre ao teu lado e serei muito feliz. Façamos o bem, cumpramos a vontade de Deus, e a felicidade residirá em nossos corações. Enquanto ela falava, dançávamos os ritmos simples e cadenciados do povo que nos acolhia, causando ainda maior admiração entre eles. O êxtase foi tanto que, quando olhamos para os nativos, todos estavam de joelhos apreciando nosso movimento feliz. Eu sinalizei então para que eles viessem para a roda e assim dançamos juntos por toda a noite. Em alguns momentos, eu e Evelyn pegávamos algumas daquelas crianças no colo e elas instantaneamente sofriam metamorfoses de cura, causando espanto maior ainda entre os aldeões. Assim, quando a festa terminou, tive muitas dificuldades para dormir, não por causa do chão duro, coberto com palha, que nos foi oferecido na melhor morada, ou então em decorrência do cheiro de esterco dos animais que dormiam por ali, mas sim por causa daquela nova e instigante oportunidade de vida que se descortinava diante dos meus olhos. Pela manhã, ainda bem cedo, acordei bem disposto e saí caminhando pela aldeia para conhecer melhor aquelas pessoas tão diferentes. Sempre prestativos, eles me explicavam seu modo de vida e suas dificuldades. Rapidamente, eu me acostumara com o dialeto tribal e suas peculiaridades. Em meio ao passeio, uma mulher trouxe outra criança disforme e colocou-a em meus braços para que eu a curasse, mas dessa vez nada aconteceu. Eu olhei para Artemis, que caminhava ao meu lado, e perguntei por quê. Ela suspirou e respondeu: Andrew, o vril é uma energia que provém de Deus, mesmo quando usada para o mal. Nesse caso, ele se torna uma distorção da luz. Como é uma energia divina, só age naturalmente quando se trata da vontade do Senhor. Se essa criança não obteve a cura, é porque o Espírito Criador, que sabe melhor do que nós o que é melhor para a nossa evolução, não acredita ser esse o momento oportuno, ou então talvez não ocorra esse milagre nessa vida. Mais importante que a saúde do corpo é a saúde da alma. Eu pensei por alguns instantes e falei: eu creio que posso reverter isso, se fizer alguns esforços. A sábia mentora, mestra do vril, afirmou então: Andrew, não contraria a vontade divina, porque isso pode te levar a um estado de onipotência, em que você esquecerá como diferenciar as ações da luz das ações voltadas para as trevas. Respeite o desejo da eterna potência, siga o ritmo do vril, não o corrompa segundo seus interesses. Eu concordei com o olhar e devolvi a criança às mãos decepcionadas da mãe, dizendo-lhe: sinto muito, depende mais de Incal do que de mim. Aquele povo chamava o Deus Criador do Universo de Incal. A jovem mãe abaixou a cabeça em sinal de tristeza e achegou a criança em seu peito. Ela me observou com lágrimas nos olhos e disse: eu te agradeço, assim mesmo. Eu passei a mão no rosto da criança, em seu colo, e falei: chegará um momento, tenha paciência. Ela concordou com um gesto sereno, enquanto enxugava as lágrimas com o antebraço. Depois, seguiu em passos lentos para sua casa. O sentimento de impotência causou-me enorme desconforto. Artemis observou-me com atenção. Percebi que ela estava aflita por eu não lidar bem com as minhas limitações. Andrew, você não é um deus, apesar de esse povo pensar assim. Você não deve se frustrar por não realizar algo dessa grandeza.
Existe um propósito para essa criança reencarnar nessa condição. Caso você cure todas, estará prejudicando o processo educativo planejado pelo Criador. Ela colocou então a mão em meu ombro e falou com firmeza: respeite a vontade divina. Cure somente quando Deus permitir. Não force o vril. Nós devemos nos curvar ao quinto elemento e não ao contrário. Eu concordei, não muito convicto e com um olhar pouco confiável. Artemis não disse mais nada, entretanto, percebi sua preocupação. Poucas vezes vi aquele belo rosto com o senho franzido e os olhos cinzentos demonstrando tamanha inquietude, como acontecera naquele momento. Em seguida, ela exteriorizou sua preocupação dizendo: Andrew, eu temo por você. O poder que tem em mãos é realmente muito grande. Você necessita dominá-lo para que ele não te leve ao desequilíbrio. Os conselheiros do Vril tinham razão. Você precisa aprender a lidar com seus desejos e medos. Você necessita exercitar mais a virtude do desprendimento. Sinto muito apego em teu coração e isso não é bom. Nascemos nesse mundo de forma solitária e nus, e assim devemos voltar para a dimensão do espírito. Liberte-se do apego às coisas e às pessoas. Deus nos dá a bênção das posses e das companhias nesse mundo, mas não devemos nos escravizar por elas. Caso essa realidade mude, temos que demonstrar o desprendimento de seguir em frente, sem nos revoltar. Artemis, segurando minha mão com carinho, arrematou: Andrew, você foi muito abençoado em todos os aspectos da vida. Não permita que qualquer contrariedade leve teu coração para o reino das sombras. A mesma grandeza que você teve para receber as dádivas divinas deve cultivar nos momentos de perdas. Eu fiquei em silêncio, ouvindo os conselhos de Artemis, com o olhar perdido no horizonte, e depois suspirei. Estou tentando, minha mãe, estou tentando. Deus sabe o quanto. Ela me abraçou, beijou minha testa e disse: vamos lá, quero que você conheça a pirâmide que está sendo construída aqui para ajudar a melhorar a saúde desse povo sofrido. Eis um dos mais importantes projetos atlantes, que auxiliará muito no progresso da civilização da terceira dimensão. Eu concordei e pouco depois estávamos seguindo com um grupo de trabalhadores de Atlântida até uma pequena pirâmide de pedra que hoje em dia não existe mais. Ela foi substituída por outras construções similares nessa região da América do Sul. Foi interessante observar os atlantes ensinando o povo simples a desenvolver um dos maiores legados que deixamos à humanidade, ainda pouco compreendido, o fantástico poder curativo das pirâmides. Nem todos os nativos tinham alcance para compreender os ensinamentos e a finalidade de tudo o que ensinávamos. Sempre escolhíamos um pequeno grupo que era liderado por aquele que se demonstrasse mais maduro e inteligente. Não se tratava apenas de legar o conhecimento de engenharia às construções das pirâmides, como, por exemplo, o alinhamento com o sol nascente, os precisos cálculos matemáticos para seu perfeito funcionamento e etc. O mais importante era ensiná-los a desencadear as energias internas de dentro da construção. O vril comportava-se muito bem dentro da forma piramidal, que é indiscutivelmente a forma geométrica com maior potencial energético, quando bem desenhada e sabidamente manipulada. Obviamente que toda e qualquer manipulação energética ou mágica, entre aspas, na Atlântida ocorria por intermédio do poder da mente, sem a necessidade de rituais ou comandos.
Entretanto, tivemos que criar esse método de fixação mental para os habitantes do mundo primevo, que possuía péssima concentração e precária interação com o mundo espiritual. Ali nasceram os rituais e comandos cantados, entre aspas, que se tornaram tão comuns nas religiões da Terra e que hoje em dia já estão em processo de extinção com a natural evolução da humanidade. Pouco a pouco, novas formas de entendimento espiritual, como o universalismo crístico, farão o homem do terceiro milênio compreender que os rituais são mecanismos primitivos para manter o iniciado sintonizado com o exército espiritual a ser realizado, sendo desnecessário para a realização de uma verdadeira e eficiente conexão com o mundo espiritual superior e com Deus. Algo semelhante a uma criança que necessita de rodinhas auxiliares para aprender a andar de bicicleta sem cair. Chegou a hora de a humanidade retirar as rodinhas auxiliares e pedalar sem medo, sentindo a brisa da liberdade em seu rosto. E assim, envolvido nesses instigantes trabalhos, nem o vi o tempo passar. Ficamos muitos meses no mundo primevo, mas era a hora de voltarmos. Eu e Evelyn desejávamos ficar mais um pouco, mas nossos pais possuíam muitos compromissos no mundo dos sonhos, a Atlântida. Nós também tínhamos deixado várias atividades pendentes, não podiam mais adiar nosso regresso. Antes de partir, decidimos que, assim que chegássemos à grande ilha, resolveríamos essas pendências e retornaríamos para conhecer todo aquele novo mundo, rico em desafios, que se descortinava perante nossos olhos. Despedindo-nos dos nativos com carinho, eles inclusive deram-nos alguns presentes, belas obras artesanais que realizaram com carinho e paciência para nós, seus novos amigos. Agradecemos, muito comovidos, e entramos em nossa nave. Infelizmente, não pudemos levar os presentes para casa. Tivemos que abandoná-los antes de atravessar o portal ocidental. Era impossível ingressar na dimensão superior de Atlântida com matéria primeva. Nós ficamos abraçados, acompanhando pela janela da nave os acenos do povo lá embaixo. Naquele instante, lembrei-me de quando chegamos, avistando aquela mesma cena, e tive uma atitude de repulsa ao ver aquele povo simples e sem brilho. Agora os via com outros olhos, via-os como irmãos que precisavam de apenas um empurrão para chegar ao nível de civilidade que a Atlântida já havia atingido. E esse era o meu grande desafio. Eu tinha descoberto um grande desafio, um objetivo para dedicar-me na vida. Agora, meu sonho era tornar-me um dos desbravadores atlantes que civilizaria o mundo primevo. Em meus rompantes de vaidade, pensava que talvez no futuro meu nome fosse lembrado no mundo da terceira dimensão, pelo auxílio que eu daria para civilizá-la. Nem meu nome, nem o de Atlântida tornar-se-iam história. No futuro, o mágico continente seria lembrado apenas como uma lenda do imaginário popular. E no próximo vídeo entraremos no capítulo 7, 3 encontros.